Pois falo em 22 de janeiro. Falar sobre a questão do Trump, a posse do Trump, as medidas anunciadas e o que vem sendo dito. Acreditem, mais do que interesse pelos temas da política, representa uma responsabilidade, do meu ponto de vista, humanitária. O que está acontecendo é muito grave. E eu te diria que não é grave, especialmente por uma eventual surpresa ou coisa do gênero. O que está sendo anunciado mais ou menos se tinha ideia. Alguns ingênuos pensavam que aquela saraivada de coisas ditas em campanha aconteceriam devagar, aos poucos, mas não foi assim que aconteceu. No primeiro dia, o cara criou uma cena que realmente coloca para aqueles que têm um pouco de responsabilidade com a sociedade, com o lugar onde vive, né? Impõe um dever, que eu diria até cívico, de manifestação. A gravidade na naturalização de determinadas coisas está no tamanho do resultado que essas tais coisas produzem. Quem não despreza a história, quem não despreza o outro, quem não despreza o conhecimento, a ciência, a capacidade que a humanidade tem de contar a sua história, tem o dever de, pelo menos, opinar sobre o que está acontecendo. Então, falar sobre essa nova era Trump, é uma imposição cidadã. Ah, mas eu, brasileiro de Quaraí, vou falar sobre Lex Luthor. Sim, eu preciso falar sobre Lex Luthor. Até porque poderia eu, naquelas ironias que sempre faço, dizer que, como sou de Quaraí, o centro do mundo, eu vou disputar com aquele outro lá que se diz o centro do mundo. Ou vocês acham que as catástrofes climáticas não pegam Quaraí? Passem os olhos pelo Brasil, passem os olhos pelas políticas anunciadas por Lex Luthor. Não é só a saída do Tratado de Paris, não. É, por exemplo, o anúncio de que toda a política de geração de energia eólica, aquela produzida por aquilo que chamamos em Quaraí de cataventos, está suspensa nos Estados Unidos. Ou seja, não é pouca coisa. Furar, baby. Petróleo, petróleo, petróleo. O mundo abandona essas políticas, precisa abandonar essas políticas. A Arábia Saudita, o Oriente Médio, as ditaduras moderadas do Oriente Médio, as donas do petróleo caminham para a construção de soluções energéticas alternativas aos combustíveis fósseis. E como diz Donald Trump, exatamente o contrário. Eu vou fazer vários vídeos sobre isso. Vários, mas tem coisas que são rigorosamente estupefacientes e que as pessoas precisam se dar conta disso, sim. Se eu tivesse aqui a capacidade e a humanidade, a capacidade de ficar mais do que 10 minutos ouvindo alguém falar, eu faria um vídeo completo, que seria também, porque o tema Trump é inesgotável, né? Mas eu quero hoje, nesse aqui, marcar algumas coisas que, do meu ponto de vista, são relevantes. Tem coisas que a lógica é um negócio extraordinário. Quando Trump diz, por exemplo, os americanos estão autorizados a comprar o carro que quiserem. Não são mais obrigados a comprarem carros elétricos.
Opa. Primeiro, isso nunca foi proibido nos Estados Unidos, a pessoa compra o carro que quiser. Começa por aí. Portanto, ele parte da premissa que a mentira, que a construção do fato, mestre na comunicação que ele é, redefine um posicionamento social sobre determinadas coisas. Como se nos Estados Unidos houvesse proibição para a aquisição de carro a gasolina. Não. Ele fala para um determinado público, só que ele gera uma antinomia, um paradoxo econômico e político que ninguém consegue compreender. Por exemplo, onde estão os maiores produtores de carros elétricos do mundo? Na China. Sim. Então, se eu digo que no meu país não vão mais comprar carro elétrico, não vão mais produzir carro elétrico, quem é que fica dando-lhe risada desse negócio? Xi Jinping. Claro. Mais e mais e mais e mais. A China continuará produzindo seus carros elétricos, porque o mundo pede carros elétricos. Ou seja, é uma contradição em si mesma. E o seu aliado político, Elon Musk, onde é que tem seus principais pontos de produção de carros elétricos? Na China. Interessante isso, né? Assim como uma série de variáveis econômicas que o cara bota na parada, não tem nenhuma sustentação na teoria econômica construída pela humanidade. Nenhuma, zero. Que é o tema da inflação americana, por exemplo, a questão das taxações. Depois nós vamos voltar a falar para isso. Mas eu quero dizer um negócio para vocês assim, que a gente tem que ter muito presente. É um despudor na construção do discurso político americano que permite coisas que são gravíssimas, como aconteceu na Alemanha nazista. Gente, quando o Trump resolve cancelar o tema da cidadania àquele que nascer nos Estados Unidos, ele está falando, gente, para o supremacismo americano. É mal comparando uma política que Hitler começou na Alemanha em 1934, que é o tema da purificação da raça. Acreditem nisso, gente. A base simbólica desta postura, que agora já tem um monte de Estado americano questionando em juízo, que retira a nacionalidade daqueles que nasceram em território americano, que é a construção, a base da construção do Estado americano, os filhos de imigrantes, como ele, a família dele, da mulher dele. O Elon Musk é imigrante. Quando ele faz isso, ele gera um discurso que simbolicamente expressa para o supremacismo americano um desejo de purificação da raça. E aí vocês começam a ver como é que ele fala dos Estados Unidos. Todos querem tirar vantagem dos Estados Unidos. Todos querem roubar os americanos. E ele usa uma palavrinha que é enriquecer, enriquecer, enriquecer. E ele dialoga com uma massa que tem esta pretensão. O ex-outsider da política virou um político de altíssima gramagem. Ele faz a política. Para encerrar esse vídeo aqui, gente, na década de 80 teve um filme produzido pela Playboy com grandes atores. Peter O'Toole, chamado Calígula. É um filme que dizem que era pornográfico, não era. Lá pelas tantas aparece o Calígula na frente de um monte de papel e um carimbo, assinando os atos do Império, Roma. E ele dizia, em nome do Império de Roma, eu, Calígula, não sei das quantas, paf, baixo aí, paf, carimba, 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 aqueles atos executivos do Império Romano. Quando tu vê o Trump no Salão Oval, fazendo aquilo, assinando decretos e falando com jornalistas e levantando e mostrando a assinatura do imperador, simbolicamente ele expressa Roma, ele expressa o império, ele expressa o desejo de império. Quem não assistiu esse filme, assista, é um baita filme. É um baita filme. Calígula. E ali, aquele ato do Salão Oval,
ali as coisas aconteceram.